Olá, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Nós temos feito vários vídeos aí sobre santuário, desde as lives do Adventismo Decifrado até estes últimos dias aí, onde fizemos alguns vídeos com o Dr. Parossi, com o pastor Michelson Borges, eu também fiz um sozinho. E pesquisando, lendo, buscando, a gente sempre vai descobrindo mais coisas e eu queria compartilhar este conhecimento com vocês. Então, se não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, já deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outros, com seus amigos, e assim vamos fazer a obra crescer, a obra do Evangelho, o conhecimento crescer e que Deus seja exaltado acima de tudo. Fica com a gente aí até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma bênção para você. Muito bem, nos nossos vídeos anteriores nós pincelamos, chegamos a mencionar, mas não nos detivemos no capítulo 9, o verso 24 do livro de Daniel. E hoje, neste vídeo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre este verso e falar também qual era a visão que os nossos pioneiros tinham acerca do assunto da inauguração do Santuário Celestial. Será que os nossos pioneiros acreditavam que houve uma inauguração, que houve uma unção, que Jesus, ao ir aos céus, ele foi ao lugar santíssimo? Qual era a crença que os nossos pioneiros tinham? Como é que eles acreditavam? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Vamos ler Daniel capítulo 9, o verso 24? Em Daniel, capítulo 9 e o verso 24, nós lemos o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Este verso 24 do capítulo 9 de Daniel tem mensagens assim muito importantes, porque falam diretamente de 70 semanas que estavam cortadas de um período maior, e nós entendemos ser as 2.300 tardes e manhãs, para o povo de Israel, para que eles fizessem algumas coisas, não é? Para que, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, mas estas ações, elas também estavam ligadas diretamente ao Messias. E se você pega o comentário bíblico adventista, você vai ver que é exatamente esta visão que os nossos teólogos, que a teologia adventista apresenta. Expiar a transgressão, trazer a justiça eterna, não era algo que o povo poderia fazer. Era algo que cabia ao Messias fazer. E selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos também não era algo que o povo de Israel poderia fazer. Esta era uma prerrogativa do Messias. Eu gostaria de ler para vocês o que diz o comentário bíblico adventista em relação a esta parte, ungir o Santo dos Santos. O que seria este ungir o Santo dos Santos? A propósito, este não é um assunto novo aqui no canal. Eu até vou deixar aqui no cardzinho aí em cima um vídeo onde eu já gravei respondendo esta pergunta. Já foi feita essa pergunta aqui no canal. O que seria ungir o Santo dos Santos, pastor? Já que o santuário é purificado em 1844, como podemos entender esse ungir o Santo dos Santos dentro do período das 70 semanas? E aí nós vamos perceber que ungir o Santo dos Santos é uma coisa e purificação do santuário é outra coisa diferente. Convido você a assistir esse vídeo, quando você terminar de ver este, assista lá porque eu explico bem direitinho isso daí. Mas vamos ver o que diz o comentário bíblico adventista acerca desse assunto? O Santo dos Santos, do hebraico Kodesh Kodashim. Algo ou alguém santíssimo. A expressão em hebraico se aplica a altar e outros utensílios e mobília do tabernáculo, ao incenso sagrado, e aí você vai ter as referências bíblicas, as ofertas de manjares específicas, a oferta pela culpa, ao pão da proposição, as coisas consagradas e todo o limite do templo e ao Santo dos Santos.
Em nenhuma ocorrência a frase se aplica a pessoas, a menos, como sugerem alguns, que seja aplicada dessa forma no texto em questão e em 1 Crônicas 23:13. Inclusive, nesse vídeo que eu já fiz, eu explico claramente porque 1 Crônicas 23:13 não pode ser uma pessoa. A estrutura da língua hebraica não permite essa tradução. Entretanto, alguns teólogos acham que poderia ser uma referência ali ao sacerdote. Esse último texto pode ser traduzido como Arão foi preparado para ungí-lo como pessoa santíssima, embora também possa ser traduzido como para servir ao Santo dos Santos. Eruditos judeus e muitos comentaristas cristãos defendem que a referência é ao Messias. Tendo em vista que não se pode demonstrar que a frase em hebraico se refira em outros casos definitivamente a uma pessoa, e visto que o santuário celestial está em questão nos aspectos mais amplos da visão, como está em Daniel 8,14, é razoável concluir que Daniel está falando da unção do santuário celestial antes do início do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Eu vou ler novamente essa parte final para você. É razoável concluir que Daniel está falando da unção do santuário celestial antes do início do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Ok? Gostaria, entretanto, de relembrar você que Jesus não se torna sumo sacerdote em 1844. Cristo é feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quando ele ascende ao Pai, o seu sacrifício é aceito e ele faz o ritual de inauguração, e naquela ocasião, portanto, ele é feito sumo sacerdote. Já explicamos isso também em vídeos passados, quando falamos do verbo ginomai. Então ali o verbo veio a ser, tornou-se sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito no livro de Hebreus. Mas como é que os nossos pioneiros entendiam esta questão? Eu gostaria de dizer para você que os paralelismos entre Daniel e Hebreus, no sentido de um entendimento mais amplo, que Hebreus estaria realmente demonstrando a inauguração do santuário celestial, talvez não tenha sido tão claro ainda para os nossos pioneiros. Como nós falamos em vídeos anteriores, inclusive com o Dr. Paroski, os nossos pioneiros eles valorizavam muito a doutrina, a teologia. Então a gente vai perceber que no aspecto teológico eles enfatizaram bastante o ministério sacerdotal de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo, e nenhum adventista nega isso. Se nega isto, não é adventista do sétimo dia. Então, Jesus desenvolveu, sim, o ministério no lugar santo e o ministério no lugar santíssimo. Até 1844, Cristo desenvolve seu ministério no lugar santo. A partir de 1844, Cristo desenvolve seu ministério no lugar santíssimo, conforme muito bem esclareceu o Dr. Paroski e também o pastor Michelson Borges nos vídeos anteriores que fizemos. O que nós precisamos entender, que nós não podemos esquecer, é que antes de Cristo iniciar o seu ministério no lugar santo e depois no lugar santíssimo, foi feita a inauguração. E qual era a visão então dos nossos pioneiros? Vamos lá, como é que os pioneiros da Igreja Adventista acreditavam nisso? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Alguns amigos, algumas pessoas que vêm acompanhando o nosso canal, que vêm interagindo com a gente, chegaram para mim e fizeram a pergunta: pastor, olha, eu agradeço muito pelos vídeos, eu tenho aprendido muito. Eu, inclusive, não sabia disso, desta inauguração. Assim, na minha concepção, Cristo tinha subido e já entrado no lugar santo, ficou ali até 1844 e só então ele foi para o lugar santíssimo. Eu não sabia que ele já tinha ido ao Santíssimo fazer a inauguração. E alguém chegou até me questionar assim: pastor, quando foi que a igreja mudou esse pensamento? Na verdade, a igreja não mudou o pensamento. Durante os anos, foi dado muita ênfase nesse aspecto teológico, e que não está errado. Jesus ele exerceu seu ministério no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Não há nenhum erro nisso daí. É a nossa doutrina. Só que, talvez pela superênfase neste aspecto, sem mencionar aquilo que aconteceu antes, alguns tenham esquecido. Mas essa visão era muito clara na mente dos nossos pioneiros. Bom, mesmo dando uma ênfase grande neste aspecto teológico do lugar santo e lugar santíssimo, que de fato, como já mencionei, não está errado, não podemos dizer também que os nossos pioneiros não fizeram nenhum trabalho exegético. E é isso que eu gostaria de apresentar a vocês aqui hoje.
qual era a visão exegética que os nossos pioneiros tinham acerca deste assunto: inauguração, unção do santuário celestial. Como eles entendiam? Eu já mencionei que eles não fizeram de uma forma tão ampla, abrangendo inclusive o livro de Hebreus. Mas, quando estudamos o que os nossos pioneiros escreveram acerca de Daniel 9:24, percebemos que, mesmo sem fazer um paralelismo com Hebreus, eles tinham uma concepção clara de que Cristo, ao subir aos céus, fez a inauguração de todo o santuário, incluindo o Santíssimo. Veja o que diz John Evans Andrews acerca deste assunto. Já provamos que o templo de Deus no céu consiste em 2 lugares santos, assim como o tabernáculo terrestre, e que o ministério dos 2 lugares santos do santuário terrestre era o exemplo e a sombra do ministério de Cristo no verdadeiro tabernáculo. Mas alguns afirmam que Cristo ministra apenas no lugar santíssimo do santuário celestial. Vamos examinar este ponto. Sua unção no lugar santíssimo do verdadeiro tabernáculo, no início de seu ministério, pode ser instada como prova de que ele ministra apenas no segundo compartimento do santuário celestial. Ou seja, John Evans Andrews está argumentando aqui que alguns poderiam dizer assim: a entrada de Jesus aqui no lugar santíssimo é uma demonstração de que ele entrou e já ficou lá. Essa era a visão de Desmond Ford, essa era a visão de Bellinger, essa é a visão dos nossos irmãos evangélicos, que Jesus sobe, vai direto e fica lá no lugar santíssimo. Não foi a visão apresentada aqui neste canal, sob hipótese alguma, em momento algum. Ok? Então, como foi que John Evans Andrews respondeu a esta questão? Puxa, se Jesus vai ao lugar santíssimo, cumprindo ali dentro do período das 70 semanas, então, como é que fica 1844? Veja a resposta que ele dá. E foi a mesma resposta já dada aqui no canal por mim, pelo pastor Michelson, pelo Dr. Paroski. Todos nós trouxemos a mesma resposta. Eu fiquei tão impressionado quando eu li esse texto, porque eu vejo que, na verdade, o assunto não é novo. A nossa igreja, os nossos pioneiros, já entendiam assim desde o período da Sra. White. Veja o que ele continua dizendo. Mas essa objeção desaparece imediatamente se considerarmos que antes que o sacerdócio levítico começasse a ministrar no santuário terrestre, toda aquela estrutura, tanto o lugar santíssimo quanto o lugar santo e todos os utensílios sagrados foram ungidos. E quando esta unção era cumprida, aquele ministério começava no primeiro compartimento. E esta ordem, que seja lembrado, era o exemplo e sombra das coisas celestiais. Percebeu claramente como John Evans Andrews apresenta o assunto? Olha, dizer que Jesus foi ao Santíssimo não compromete. Dizer que Jesus foi e ungiu o Santo dos Santos não atrapalha a visão adventista de 1844. Por que, John Evans Andrews? Responda para nós. E John Evans Andrews diz, não, nós temos que entender que Jesus, ele fez o que era feito aqui na terra. Antes de começar os serviços sacerdotais aqui na terra, o santuário, incluindo o lugar santíssimo, lugar santo e todos os utensílios, eram ungidos. E o que acontecia depois, John Evans Andrews? Ele responde, ele diz, depois o sacerdote dava início no primeiro compartimento do seu trabalho sacerdotal, ou seja, em plena harmonia com aquilo que nós estamos ensinando. Não há nenhum tipo de heresia, não há nenhum tipo de coisa nova, não há nenhuma novidade no que estamos apresentando. Porque quando Jesus ascende aos céus e vai até a presença do Pai e abre este caminho para que nós, hoje, pela fé, também possamos chegar até o Santíssimo, até o propiciatório, a presença de Deus, este não é a segunda fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Nós interpretamos o ministério de Cristo, nossa doutrina do santuário. Jesus desempenha duas fases no santuário celestial. A primeira fase é a fase intercessória e a segunda, de 1844 em diante, uma fase de julgamento. Aí sim, Jesus termina a sua intercessão no lugar santo e ele começa a sua fase de julgamento no lugar santíssimo, no santo dos santos. Veja que ele diz que quando esta unção era cumprida, era concluída, então dava-se início
ao ministério sacerdotal no primeiro compartimento. E talvez você esteja me perguntando, como eu já vi alguns argumentando por aí, mas o santuário já teria sido ungido muito tempo antes? Como é que pode o santuário ser ungido no ano 31 se ele já existia muito tempo antes? O santuário não é ungido no dia que ele é criado, no dia que ele é feito? Calma lá, vá devagar. Precisamos entender este assunto. Primeiro, o santuário terrestre, coincidentemente, dá início às suas atividades junto com o ministério sacerdotal. Por isso foi feita a unção dele. A unção do santuário terrestre foi para dar início aos trabalhos sacerdotais. Entenda, o santuário celestial já existia sim antes do ano 31, mas não desempenhava as atividades sacerdotais. Cristo não estava lá como sacerdote ou sumo sacerdote. E, a propósito, só reflita um pouco comigo. Quando Jesus Cristo voltar e todos os salvos forem morar com Jesus, haverá necessidade de uma primeira fase no lugar santo e depois uma segunda fase de juízo investigativo no lugar santíssimo? Você vai dizer, claro que não. Então, o que Deus vai fazer? Destruir o santuário celestial? Não! Ué, pastor, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, muito provavelmente, o santuário celestial voltará a ter as mesmas funções que tinha antes de Cristo iniciar a sua fase sacerdotal. Então, a unção do santuário celestial não está necessariamente condicionada à criação do santuário celestial, mas à atividade sacerdotal de Cristo. Porque as atividades do santuário terrestre estavam necessariamente ligadas a este aspecto. O santuário terrestre não foi criado para relembrar o santuário celestial em toda a sua existência, antes de Cristo vir à Terra e depois lá na nova Terra. Não, o santuário terrestre foi criado como uma tipologia daquilo que Cristo faria. Então, necessariamente, se houve inauguração aqui, teve que ter também uma inauguração celestial. Cristo, ele faz a inauguração, a unção do santuário celestial, não é porque o santuário estava sendo criado naquele dia, mas porque as atividades sacerdotais de Cristo começariam ali, naquele momento. Ficou claro? Vamos continuar vendo mais alguns textos de John Evans Andrews e outros pioneiros acerca do tema. O 9º capítulo de Daniel é uma chave para o 8º. Uma tradução literal de Daniel 9:24 nos informa que 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Então é certo que nem toda a visão pertencia à Velha Jerusalém. O período de 490 anos pertenceu a essa cidade, lugar do santuário terrestre. Mas o restante, a saber, 1810 anos, vindo totalmente dentro da dispensação do Evangelho, deve pertencer apenas ao santuário do Novo Testamento, isto é, o santuário celestial. E é notável que o próprio versículo que nos diz quanto da visão pertencente ao santuário terrestre apresenta a nossa visão do santuário da nova aliança em estreita conexão com a introdução da nova aliança. Daniel 9:24 e também o verso 27. E olha como ele conclui: pois um dos últimos eventos do período de 70 semanas é a unção do Santo dos Santos. Esta não é a unção do Salvador, como alguns entendem, né? Não, aqui seria a unção de Jesus Cristo, o batismo dele. Veja como John Evans Andrews faz a exegese. Esta não é a unção do Salvador, pois o termo é literalmente em hebraico o Santo dos Santos, uma referência clara ao próprio santuário. Essa unção foi realizada no santuário terrestre quando o ministério nele começou. A unção do Santo dos Santos no final das 70 semanas não pode se relacionar com o santuário terrestre, que não era mais o santuário da profecia, mas deve se relacionar com o tabernáculo celestial, que então se tornou o santuário da profecia. Sua unção foi um evento preparatório para o ministério de Cristo nele, assim como o santuário terrestre foi ungido em ambos os seus lugares sagrados. Preste bastante atenção nisso. Assim como o santuário terrestre foi ungido em ambos os seus lugares sagrados antes que o ministério levítico começasse nele. Eu vou repetir.
Sua unção foi um evento preparatório para o ministério de Cristo nele, assim como o santuário terrestre foi ungido em ambos os seus lugares sagrados antes que o ministério levítico começasse nele. Não podemos, portanto, duvidar de que os últimos 1810 anos dos 2300 de Daniel se relacionam ao santuário da nova aliança. Percebeu como ele trata o assunto, sempre mostrando sombra e realidade, assim como foi inaugurado, como foi ungido aqui o santuário terrestre, Cristo também faria isto no santuário celestial. Mais um texto de John Nevins Andrews. Gabriel informou a Daniel que antes do fim das 70 semanas que pertenciam ao santuário terrestre, o Santo dos Santos deveria ser ungido, que este Santíssimo é o verdadeiro tabernáculo no qual o Messias deve oficiar como sacerdote, oferecendo o seguinte testemunho: e para ungir o Santo dos Santos, Kodesh Kodashim, o Santo dos Santos, e aí ele cita Adam Clarke, para ungir o Santo dos Santos, hebraico literalmente Santo dos Santos, o próprio céu que Cristo consagrou quando ascendeu e entrou nele, aspergindo ou consagrando com seu próprio sangue por nós. E aí ele cita restituição de Leach, na página 89, e continua. E o último evento das 70 semanas, conforme enumerada no versículo 24, foi a unção do Santíssimo, ou Santo dos Santos, ou Sanctum Sanctorum. Não que foi na terra, feito por mãos, mas o verdadeiro tabernáculo, o próprio céu, no qual Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou por nós. Cristo deveria fazer no verdadeiro tabernáculo, no céu, o que Moisés e Arão fizeram em seu modelo. Mas claro que isso é impossível. Percebeu? Cristo deveria fazer no verdadeiro tabernáculo do céu aquilo que Moisés e Arão fizeram aqui no terrestre. E o que eles fizeram aqui? Ungiram, inauguraram. Cristo também fez a mesma coisa no santuário celestial. Nós estamos falando aqui de uma das maiores mentes que a Igreja Adventista já teve. Um dos maiores teólogos que essa Igreja Adventista já teve. John Nevins Andrews. É do nome dele que nós temos uma das mais conceituadas universidades que temos. A Andrews University, ok? Só um detalhezinho. Basicamente, quase todas estas citações que Andrews faz, quase todas elas, o pastor Tiago White repete ipsis literis. Nas buscas que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz, eu vi que várias dessas passagens que foram feitas por Andrews foram repetidas pelo pastor Tiago White. E eu vou inclusive mostrar aqui em um livro diferente o pastor Tiago White citando a mesma coisa. Ou seja, não era uma coisa estranha, eles acreditavam da mesma forma, ok? Vamos a mais um texto de John Nevins Andrews. O fato é claro, então, que da visão de 2.300 dias a respeito do santuário, apenas 490 pertenciam ao santuário terrestre. E também que a iniquidade do povo judeu naquele período seria tão cheia que Deus os deixaria, e a cidade e o santuário logo depois seriam destruídos, e nunca mais reconstruídos, mas deixados em ruínas até a consumação. E também é um fato que Gabriel apresentou a Daniel uma visão do verdadeiro tabernáculo, Hebreus 8:12, que por volta do final das 70 semanas tomou o lugar do modelo terrestre. E como o ministério do tabernáculo terrestre começou com sua unção no ministério mais excelente de nosso grande sumo sacerdote, o primeiro ato, preste bem atenção, o primeiro ato, como mostrado a Daniel, é a unção do verdadeiro tabernáculo ou santuário do qual ele, Cristo, é quem ministra. Qual o primeiro ato? É entrar no lugar santo e já exercer a primeira fase do serviço sacerdotal? Não antes de fazer a unção. Cristo entrou sim no lugar santo para exercer a sua primeira fase no ministério sacerdotal, mas antes, o primeiro ato. Qual foi o primeiro ato? Entrar em todo o santuário, ungir todo o santuário, inclusive o Santíssimo. Andrews é claro em dizer, assim como o santuário terrestre começou com a unção, o primeiro ato lá no céu foi também a unção do tabernáculo, a unção deste santuário. Mas vamos ver um outro pioneiro, o Ray Smith.
O Wright Smith foi um grande pioneiro, um grande escritor, autor de diversos artigos na Review and Herald e foi editor-chefe desta publicadora por muitos anos. E veja o que ele diz também acerca deste assunto, a unção do santuário celestial realizada como o primeiro ato de Cristo. Vamos ver? Assim, os eventos das 70 semanas fornecem a chave para a visão em sua totalidade. E o Santíssimo deveria ser ungido, o mais santo do santuário celestial. Veja o que ele está falando. O Santíssimo deveria ser ungido, o lugar mais santo do santuário celestial. E ele continua. Ao examinar o santuário, no capítulo 8:14, de Daniel, naturalmente, vimos que chegou um tempo em que o santuário terrestre deu lugar ao celestial, e o ministério sacerdotal foi transferido a ele. Antes que o ministério do santuário começasse, o santuário e todos os utensílios sagrados deveriam ser ungidos. O último evento, portanto, das 70 semanas aqui apresentado é a unção do tabernáculo celestial, ou a abertura do ministério lá. Assim, esta primeira divisão dos 2.300 dias nos leva ao início do serviço no primeiro compartimento do santuário celestial, pois todo o período nos leva ao início do serviço no segundo compartimento, ou lugar santíssimo desse santuário. Percebeu como Wright Smith foi claro em sua abordagem? Ele diz que o último evento das 70 semanas é justamente a unção do santuário celestial, possibilitando assim o quê? Que a primeira fase do sacerdócio de Cristo ali se iniciasse. Por quê? Porque todo o período dos 2.300 anos nos levaria aonde? Ao início da segunda fase, ou seja, 1844. Percebeu? A unção está atrelada necessariamente ao início da primeira fase do trabalho sacerdotal de Cristo ali no santuário celestial, no lugar santo. Sem a unção do santuário celestial, não tem como você ter a primeira fase do sacerdócio de Cristo sendo desenvolvida ali. É bíblico. Ou então mutilaremos a profecia. Ou então nós vamos mutilar a tipologia. Ou então nós vamos pegar a ungir o santo dos santos e retirar dali. Está claro, precisa ser feita uma unção, precisa ser feita uma inauguração do santuário celestial. Agora eu quero ler novamente um texto que eu já fiz a leitura antes, mas dessa vez reforçada, citada, adivinha por quem? Tiago White. Vários desses textos que eu li anteriormente, como eu já mencionei, foram citados por Tiago White. Mas esse eu achei muito interessante porque ele cita ipsis literis aquilo que John Nevins Andrews falou. E olha o que diz. O fato é claro, então, que é da visão de 2.300 dias a respeito do santuário, apenas 490 pertenciam ao santuário terrestre. E também que a iniquidade do povo judeu naquele período seria tão cheia que Deus os deixaria e a cidade e o santuário logo depois seriam destruídos e nunca mais reconstruídos, mas deixados em ruínas até a consumação. E também é um fato que Gabriel apresentou a Daniel uma visão do verdadeiro tabernáculo, Hebreus 8:12, que por volta das 70 semanas tomou o lugar do modelo terrestre. E ele termina, e como o ministério do tabernáculo terrestre começou com sua unção, no ministério mais excelente de nosso grande sumo sacerdote, o primeiro ato, como mostrado a Daniel, é a unção do verdadeiro tabernáculo ou santuário do qual ele, Cristo, é quem ministra. Percebeu? Que coisa impressionante, não é? O mesmo texto que é citado por John Nevins Andrews é também citado por Tiago White. Isso demonstra que os nossos pioneiros tinham uma visão bem ajustada acerca deste assunto. Eu acho isso muito interessante. Em uma determinada ocasião, em alguns questionamentos que foram feitos a John Nevins Andrews, ele respondeu o seguinte: olha esse diálogo e as respostas que ele deu. Eu achei isso muito legal porque parece que ele estava discutindo com alguém e aí então ele foi dando as respostas e ele escreve isso. Olha só, apresentei-lhes o assunto do santuário da seguinte maneira. Primeiro, o que era o santuário da primeira aliança? Eu respondi lendo Hebreus 9, 1 a 5. Era o tabernáculo, o modelo do verdadeiro. Segundo, o que é o santuário da nova aliança? Esta pergunta foi respondida lendo Hebreus 8, 1 a 5. É o verdadeiro tabernáculo do qual o tabernáculo feito por Moisés era o modelo ou representação. Terceiro, quanto dos 2.300 dias pertence ao santuário terrestre?
Ou todo ou uma parte? Nesse ponto, Daniel 9, o comentário inspirado sobre Daniel 8, foi lido. E aí ele diz: 70 semanas foram cortadas sobre teu povo, sobre tua santa cidade, e etc. Um dos últimos eventos notados no relato das 70 semanas é a unção do Santo dos Santos, como se lê literalmente. Isso traz à tona o verdadeiro santuário que sucedeu o modelo. Perceba a ligação que ele faz, ele diz: vem à tona o santuário celestial. A ligação que ele faz entre a unção do santuário celestial e o cumprimento da profecia de Daniel 9, verso 24. Ou seja, o ungir o Santo dos Santos em Daniel 9, 24 é exatamente o que Cristo faz quando ele ascende aos céus como o seu primeiro ato. Quarto, que o santuário terrestre foi purificado porque os pecados do povo foram levados para lá. Então, eu li Levítico 16. E quinto, que o santuário deve ser purificado ou tornado limpo, como traduz McKnight. Eu li então Hebreus 9, 22 e 23. Não me lembro de nenhuma tentativa de refutar isso. É interessante que depois de apresentar estas perguntas e respostas, o próprio Andrews diz: olha, eu apresentei tudo isso e ninguém refutou. Não houve refutação. E na verdade não tem como haver refutação. Por quê? Porque é algo bíblico. Cristo sobe ao santuário celestial e o primeiro ato dele é ungir todo o santuário. É inaugurar todo o santuário. Pastor, isso é uma visão nova da Igreja Adventista? Claro que não. Estão aí os nossos pioneiros. John Evans Andrews, Tiago White, Wright Smith. E se você pesquisar, tem muitos outros. Eu quero citar mais um. O Gilbert. Quem foi Gilbert? Foi um jovem que era judeu, se converteu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi batizado, se não me falha a memória, no ano de 1889. Ele conheceu a Sra. White e ficou muito próximo a ela. Inclusive, nos escritos de Ellen White, nós percebemos que a partir desta data de 1889, ela fala muitas coisas assim, interessantes em relação aos judeus, por influência da amizade que ela adquiriu com este jovem Gilbert. Ele escreveu vários artigos e em 1934 saiu na revista Ministry um artigo muito interessante onde ele fala exatamente a mesma coisa. Veja o que este pioneiro nos diz. Entretanto, o Senhor Jesus, após completar a sua obra na terra, fora levado ao céu para aparecer na presença de Deus como sumo sacerdote e intercessor do homem. Veja que ele não coloca Jesus como sendo sumo sacerdote só depois de 1844. Como já explicamos anteriormente, Arão não se tornou sumo sacerdote no Yom Kippur, no dia da expiação. Arão se tornou sumo sacerdote no dia da inauguração, conforme diz Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 19 e verso 20 fala que ele foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler então o texto para você. Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20 diz assim: o qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Eu já expliquei isso, esóteron tu catapetásmatos. Não é esséteron, tá? É esóteron tu catapetásmatos. E o texto diz, no verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Feito sumo sacerdote. O texto de Hebreus está falando de quê aqui? Daqui a pouco eu vou retornar a esse texto e vou ler o que diz o comentário bíblico adventista acerca dele. Mas ele está falando necessariamente aqui na inauguração, porque alguém era feito sumo sacerdote não era no dia da expiação, mas no dia da inauguração. E isso vai ficar mais claro quando lá no capítulo 9, no verso 18, Paulo diz ali o seguinte: pelo que também o primeiro, falando do tabernáculo, não foi consagrado sem sangue. Então a expressão aqui consagrado, inaugurado, ungido, é a mesma que aparece lá no ritual da inauguração, no ritual da unção do santuário terrestre. Portanto, não precisamos ter medo do livro de Hebreus ou aplicar tudo o livro de Hebreus como sendo sempre um lugar santo e não podemos falar aqui de lugar santíssimo no livro de Hebreus. Veja, o comentário bíblico adventista vai deixar claro que existem posicionamentos diferentes em relação a isso daí e nós respeitamos naturalmente, mas quando eu faço uma exegese bem responsável do texto, eu vou perceber que o livro de Hebreus está tratando da inauguração do santuário celestial. Isso é claro, isso é patente. Mas vamos continuar o texto de Gilbert.
Ele ascendera como ministro no santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Antes dele engajar-se nesse ministério sacerdotal no céu, necessitava ali haver uma dedicação do santuário celestial e uma consagração do sacerdócio desse santuário. Jesus ascendera ao céu 40 dias após sua ressurreição. De acordo com o anúncio do anjo Gabriel, registrado em Daniel 9, 25 a 27, Jesus deveria ministrar por 3 anos e meio na terra após tornar-se o Messias. Sua unção messiânica ocorrera em seu batismo, em 27 de outubro da era cristã. Ele ministrara entre os homens por 3 anos e meio após o seu batismo, e então morrera como Cordeiro de Deus. Portanto, sua ascensão ocorrera 3 anos e meio antes do término dos 490 anos. É o Santo dos Santos do santuário celestial que Gabriel declara que deveria ser ungido durante os 490 anos. Perceba como o Gilbert ele explica esse assunto bem direitinho. Ele diz, olha, não é uma aplicação a Jesus. Esse ungir o Santo dos Santos aqui não pode referir-se a Cristo, porque a unção dele foi feita cá, no momento em que ele é batizado. Esse Kodesh Kodashim, esse ungir o Santo dos Santos, refere-se ao santuário celestial. Precisava haver uma unção do santuário celestial. Quem foi Gilbert? Um contemporâneo também da senhora White, um homem que dedicou a sua vida a esta igreja. Percebeu? O assunto não é novo. O assunto não veio à tona agora. Alguns teólogos adventistas agora estão com uma mensagem diferente. Não, nada disso. É um assunto antigo, é um assunto que já era ventilado e bem compreendido por nossos pioneiros desde os primórdios dessa igreja. Você viu aí, John Evans Andrews, 1852. Textos dele datam desta época que eu li, 1852. Você vai ver que todos esses textos que eu apresentei, de Andrews, de Wright Smith, de Tiago White, todos nos idos de 1800 e alguma coisa. Os primeiros 50 anos da nossa igreja. O do Gilbert, mais à frente, mas também foi um contemporâneo da senhora White, um pioneiro dessa igreja, escreveu em 1934 na revista Ministry este material. Então, nós percebemos que este não é um assunto novo, não há nenhuma invenção nova. É um assunto já pregado, já estudado e bem consolidado, bem compreendido pelos nossos pioneiros. Bom, vou reler aquele texto de Ellen White que confirma tudo que os nossos pioneiros acreditavam. Olha só, ainda carregando a humanidade, ele ascendeu aos céus. O contexto é a ascensão de Cristo aos céus, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo, aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. Em breve, ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Note bem, a senhora White fala de Cristo aspergindo sangue sobre o propiciatório e sobre suas próprias vestes. Eu já repeti isso várias vezes nos vídeos anteriores, mas esse texto dela simplesmente corrobora tudo aquilo que os nossos pioneiros já diziam. Isto aqui trata-se da unção do tabernáculo celestial, do santuário celestial. Porque em nenhum lugar, repito, vou repetir, em nenhum lugar, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem na Midrash, você pode pesquisar no Talmud, onde você quiser. Em nenhum lugar você vai encontrar as vestes sendo salpicadas com sangue, a não ser no dia da inauguração do santuário. Nunca, sob hipótese alguma, no dia da expiação. Nunca. No dia da expiação, sim, se lançava sangue sobre o propiciatório, mas sobre as vestes, nunca. Este era um ritual próprio e característico da inauguração. Ninguém vai conseguir achar em literatura alguma, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, nem na tradição judaica, em lugar nenhum, um momento em que no dia da expiação o sacerdote lançava sobre si, ou alguém vinha lá e salpicava nas vestes deles o sangue. Porque este não era um ritual para o dia da expiação. Este era um ritual exclusivo do dia da inauguração. Foi feito na inauguração do santuário terrestre, erigido por Moisés. Muito provavelmente foi feito também na inauguração do santuário de Salomão. Enfim, esta é uma cerimônia de inauguração, não tem que ver com
a expiação. Alguns confundem por achar assim, não, porque falou de lançar o sangue sobre o propiciatório. O que é isso? Isso aqui não é o dia da expiação? Não, porque no dia da inauguração, Moisés entrou no lugar santíssimo e também jogou sangue sobre o propiciatório para fazer a unção. E neste mesmo dia ele também lançou o sangue sobre as vestes de Arão e sobre as vestes de seus filhos. Portanto, não podemos pegar o texto, isolar. Alguns têm feito, sabe o quê? Para tentar encaixar na sua própria visão pessoal, vamos tirar o sangue do propiciatório foi numa época e o sangue nas vestes é em outra época. Não, o contexto do texto é muito claro. O texto é muito bem arranjado. Ele subiu com sua humanidade, levou o seu sangue até o Santíssimo, salpicou sobre o propiciatório e sobre suas próprias vestes. E em breve ele voltará para nos buscar. Então Cristo fez isso. Ele subiu ao lugar santíssimo, ele salpicou sobre o propiciatório e sobre suas próprias vestes. Naturalmente que nós entendemos aqui um simbolismo, é claro. Diante de tudo que eu apresentei para vocês até agora, de como era a crença dos nossos pioneiros, de como era o entendimento dos nossos primeiros teólogos, mostrando que este assunto de fato não é novo, como é que o Comentário Bíblico Adventista apresenta Hebreus capítulo 6 e o verso 19 e 20? Eu vou mostrar aqui para vocês o que o Comentário Bíblico Adventista apresenta acerca desta expressão esóteron tu catapetásmatos, que ele entrou até o mais profundo. Esta expressão esóteron, ela somente é utilizada para o Santíssimo e alguns ficam com medo, dizer assim, mas se nós falarmos isso, não vai comprometer a nossa teologia? Não, não compromete. Ah, mas isso não é imitar Desmond Ford? Absolutamente não. Por quê? Porque Desmond Ford acreditava que Jesus entrou no lugar santíssimo e lá ficou. E lá permaneceu, fazendo o seu trabalho de expiação. Nós não acreditamos nisso. E nem falamos isso. Como disse Andrews, ele vai lá ao Santíssimo, não tem problema. Mas ele sai para exercer o seu ministério no lugar santo, ok? Vejamos, portanto, o que diz o Comentário Bíblico Adventista. Falando sobre isso, diz assim, olha, comentaristas não adventistas ensinam que Cristo, imediatamente após a ascensão, entrou em sua obra no lugar santíssimo do santuário celestial. Para eles, a palavra catapetasma aqui se refere à cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Eles observam que dentro do véu é uma tradução da frase grega esóteron tu catapetasmatos, que em suas 4 ocorrências sempre descreve o lugar santíssimo. Isso que muitos evangélicos falam. E se um adventista falar isso, será que é uma heresia? Veja o que o Comentário Bíblico Adventista diz. No entanto, isso não significa necessariamente que se o véu ali é o que dividia o lugar santo do Santíssimo, Cristo teria já na ascensão começado a sua obra mediadora no lugar santíssimo. Por quê? John Evans Andrews já respondeu no primeiro texto que eu li. Porque ele subiu ali para fazer o quê? A inauguração. Ele fez a inauguração e depois foi para o primeiro compartimento fazer a sua primeira fase, realizar a sua primeira fase no serviço sacerdotal. O Comentário Bíblico Adventista, então, apresenta 3 visões. Segue-se 3 possíveis explicações para a expressão esóteron tu catapetasmatos, que é além do véu, todas em consonância com a visão adventista do 7º dia do santuário. Eu acho muito interessante isso aqui, porque na fala do Dr. Paroski, no vídeo que nós fizemos, ele apresentou a visão, uma destas visões aqui, e ainda inclusive falou de outras, falou do Dr. Ángel Manuel Rodrigues, disse, olha, ele tem uma visão diferente, mas assim, apresentou as visões, não foi desrespeitoso, não disse que estava errado, mas disse, olha, exegeticamente eu entendo que esta visão é mais interessante, corrobora melhor com o texto. Nós respeitamos. Sabe o que eu acho interessante? Pode haver um pensamento diferente. Eu, particularmente, vejo que o texto ele se explica muito melhor com a primeira visão que eu vou ler aqui. A terceira visão acredita que Jesus vai e ele já fica no santo, e se houve inauguração, foi ali no santo mesmo e de lá não saiu. Eu tenho dificuldade com essa visão pelos muitos motivos já apresentados, tanto neste vídeo quanto nos vídeos anteriores. Era necessário que o Santo dos Santos fosse ungido. Eu acho muito interessante a visão que alguns têm. Na visão de alguns, a coisa funciona mais ou menos assim. Não, Jesus vai fazer a unção no santuário celestial, mas assim, ele vai até o lugar santo somente. Aí o Pai, ele traz o trono dele, vem para o lugar santo,
E aí Cristo faz a inauguração. Isto seria inaugurar todo o santuário. Afinal de contas, se o Pai trouxe para cá o propiciatório, então ali agora é o Santíssimo. E Jesus ungiu o Santíssimo quando ele vai até o lugar santo e o trono de Deus está ali. Ok. É muito interessante porque as mesmas pessoas que propõem isso, esta visão, também propõem que Jesus passou literalmente do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, há verdadeiramente um lugar santíssimo. Eles não espiritualizam o lugar santíssimo, existe, e nós acreditamos que existe sim. Mas é interessante que, para fazer a unção do santo dos santos, já não é mais um lugar. A presença do Pai aqui no lugar santo aí já ungiu o lugar santíssimo. Peraí, ou o santo dos santos é um lugar, ou a presença do Pai já faz o lugar santíssimo. Se espiritualiza em um determinado momento e no outro não espiritualiza, no outro é literal. Jesus fica ali no lugar santo, ele não pode ir ao lugar santíssimo de jeito nenhum. E como é que ele ungiu? Não, porque o Pai veio para cá, então ele ungiu o propiciatório ali no lugar santo. Mas e o santo dos santos? Não, o santo dos santos aqui é a presença do Pai, é o trono do Pai, o propiciatório já está aqui no lugar santo, então já ungiu o santo dos santos. Tá, então a passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, para o santo dos santos. Não, agora o santo dos santos é um lugar mesmo, ele teve que entrar ali. Percebe como é, assim, estranha a abordagem que se faz? Então, ou a gente acredita que o Santo dos Santos de fato é um lugar e Cristo entrou ali, fez a inauguração e ele vem ao lugar santo para exercer o seu ministério, ou então a gente espiritualiza tudo. E o que eu acho interessante é que alguns, na tentativa de dizer que Jesus não pode ter ido ao lugar santíssimo antes de 1844, sob hipótese alguma, acabam espiritualizando, porque eles querem ungir o santuário, trazendo o Pai para o lugar santo, e a unção do Santo dos Santos, que é um lugar, acaba sendo no lugar santo. Veja que coisa estranha, uma abordagem muito incoerente. Por isso que eu vejo que a primeira abordagem do comentário bíblico adventista é a abordagem mais interessante, mais confiável. E olha o que diz. O véu significa a cortina divisória entre os dois compartimentos. Mas Paulo fala aqui da entrada de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial a fim de dedicá-lo juntamente com o restante do santuário ao assumir o ofício sacerdotal. Essa dedicação é mencionada em Daniel 9:24 e tipificada na unção do santuário terrestre após a sua edificação, conforme Êxodo 40, Êxodo 30 e eu citaria também Levítico capítulo 8. Percebeu? O comentário bíblico adventista é muito claro em apresentar a primeira visão como uma visão possível. Portanto, não há nada novo, não há nada diferente. Em Hebreus 6, versos 19 e 20, o comentário bíblico é muito claro em dizer isso daqui não fere o nosso princípio, porque a entrada de Cristo ao Santíssimo aqui não é para realizar o dia da expiação, o Yom Kippur. A entrada de Cristo no lugar santíssimo aqui é para uma coisa, fazer a dedicação, fazer a unção do santuário. Saindo, portanto, para dar início aos seus trabalhos no lugar santo. Queridos, vocês perceberam que esta é a visão que os nossos pioneiros tinham? É a visão que foi apresentada pela senhora White, é a visão que foi apresentada pelo Gilbert já em 1934, 1852 pelo Andrews, é a visão apresentada no Nisto Cremos, conforme foi mencionado pelo Dr. Paroski, é a visão apresentada aqui no Comentário Bíblico Adventista, ou seja, não é nada novo. Talvez você ainda não tenha se aprofundado neste assunto, talvez não tenha lido um pouco mais sobre isso e talvez tenha soado para você como uma novidade. Mas eu queria que em oração você dissesse assim: puxa, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu mais um assunto para eu compreender. Eu já estudei sobre o santuário, eu já tinha uma visão bonita acerca do santuário celestial e agora eu estou crescendo mais ainda com este estudo. Algo que a nossa igreja já dizia desde os seus primórdios, algo que os nossos pioneiros já diziam, algo que está ali no Nisto Cremos, algo que está no nosso comentário bíblico adventista. Nós percebemos que a senhora White tinha a mesma visão, é bíblico, em contrapoio no Espírito de Profecia, em contrapoio nos nossos pioneiros. Eu espero ter ajudado você na compreensão e na expansão de mais este assunto acerca do santuário celestial. Que o nosso bom Deus o abençoe, que o nosso bom Deus guarde você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda para eles assim: olha, nós estamos crescendo muito com este estudo do santuário. Como disse o pastor Michel, isso é bom de vez em quando alguém suscitar umas heresias, porque nos motiva a trazer conteúdo relevante, importante e que vai acrescentar a sua fé, que vai fazer você crescer na compreensão da palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.